Fala aí, pessoal, tudo bom? Sou o professor Marlon Ferreira Porce, professor de cálculo. Estou aqui para trabalhar com vocês alguns conceitos e exercícios básicos do cálculo. Vou mostrar para vocês que o cálculo é bem tranquilo. Vem comigo. Integrais de superfície de campos vetoriais. Professor Marlon Ferreira Porce. Objetivos da aula: identificar a superfície a ser integrada e resolver problemas aplicados a campos vetoriais. Então, integrais de superfície de campos vetoriais. O que é importante saber? A integral de uma superfície ela é vista como uma integral dupla. Por que integral dupla? Porque, como o próprio nome já diz, superfície me dá a ideia de área. Então, tem que ter uma variação em um eixo, seria o x, no outro eixo seria o y, para poder fazer ali uma superfície, né? Tem aqui o F, que é a força, o N, que é a normal, e o ds, que é essa variação aqui das integrais. Quando eu trabalho com essa integral aqui de superfícies de campos vetoriais, é como se eu tivesse essas superfícies aqui, ó, desse cubo, né? E na superfície eu tivesse infinitos vetores aqui. Ou seja, se eu fizesse integral aqui e eu encontrar uma função, essa função, atribuindo valores para x e y, vai me dar o quê? Infinitos vetores. E eu estou querendo achar a integral nesta superfície aqui. Vamos pensar um pouquinho. Na integral de linha de um campo escalar, a gente tem a seguinte formulação. A gente tem a integral, onde f é uma função contínua, sabendo que os limites existem, né? E aqui a gente tem o deslocamento, ds. Quando a gente abre isso aqui, aplica, né, diretamente num campo escalar, a gente tem a força de uma função que vai estar parametrizando, né, o eixo x e y ali, jogando para o parâmetro t. Tem a variação dela aqui, ó, que é o módulo do vetor, onde esse vetor aqui eu estou fazendo derivada, estou trabalhando com a taxa de variação, aquela ideiazinha que a gente pega do gradiente, dt. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, eu estou justamente trabalhando em linha, numa linha. Quando eu trabalho com integral de linha de um campo vetorial, integral de linha de um campo vetorial, o que acontece também? Eu tenho a mesma formatação, né? Só que aqui é um f, uma função, f lá, que é um vetor, e escalar aqui o dr, que é a variação desse vetor, né? Ou de alguns vetores ali. Abrindo essa formulação, eu tenho a integral de AB, tem que ser definida. Tem aqui ó, agora a força, né? Trabalhando com uma função parametrizada. E aqui eu tenho ó, a derivada também daquela função parametrizada, em função de t. Ou seja, aqui eu tenho uma integral de linha, joguei tudo para uma letra e fiz a integração. Aqui eu estou trabalhando na linha, estou trabalhando linearmente. Quando a gente fala de campos vetoriais com a integral de superfície, a gente tem que estar numa superfície. Então, quando eu estou numa superfície, eu tenho a variação tanto em x quanto em y, ou seja, eu tenho duas variações. Eu tenho que perfazer ali uma superfície e não uma linha. Aí, a cara da integral é a mesma, eu tenho f ds. Ó. F que poderia ser o ds, ó, f ds. Né? Sendo que esse f aqui são campos vetoriais, tendências de movimento ali. O que seria isso? Vamos lá. Se eu for brincar mais aqui, abrir mais a fórmula, como é que ela ficaria? Se F é, se é um campo vetorial contínuo definido sobre uma superfície orientada a S, com um vetor unitário N. Então, a integral de superfície de F sobre S é. Então, o que ele está falando aqui? F é um campo vetorial orientado, né? Tem uma função que o descreve, e ele está com o vetor unitário n. Isso aqui seria o vetor normal. Então, o que a gente tem aquela ideia de vetor normal? A gente tem uma superfície, onde essa superfície aqui, eu tenho um vetor que passa por ela, atravessa ela. Então, essa integral ela também é chamada de fluxo, ou integral de fluxo, porque eu tenho vários vetores aqui. Então, a gente fala que é um fluxo.
de f sobre s. Então, essa integral aqui, eu posso abrir essa integral. Por quê? Eu posso abrir esta integral aqui. Vamos lá. Ele está simplesmente falando o seguinte. Antes era uma integralzinha de linha, maneiríssima. Agora eu tenho integral de uma superfície, né? É como se eu tivesse um plano aqui. Como é que eu consigo trabalhar nessa superfície aqui? Ele chega, ó, ele tem infinitos vetores aqui, vários, né? Vou dar só de um lado aqui, vários vetores. E ele quer trabalhar com um desses vetores. Vamos supor, eu tenho esse vetorzinho aqui. Para poder eu trabalhar nessa superfície aqui, eu tenho que ter um vetor normal, né? Tem que ter um vetorzinho normal aqui que trabalhe com ele. Para poder achar esse vetor normal, o que que ele vai fazer? Como ele já tem essa função aqui, ó, R, que depende de U e V. Então, como ele já tem essa funçãozinha aqui, ele vai pegar o meu vetor normal, né? Vou botar aqui, ó, do ladinho aqui, para poder achar esse vetor normal, ele vai fazer assim, ó, vai achar um vetor R, D, vai achar um outro vetorzinho aqui, ó, R, U. Quando ele fizer o produto aqui, ó, quando ele fizer esse produto, ele vai estar achando esse cara aqui, ó, né? O produto vetorial vai me dar um vetor aqui que corta o plano. E esses dois vetores aqui são pertencentes ao plano, porque ele vai sair justamente desta função aqui, ó, que está trabalhando em cima do plano, né, dessa superfície aqui. Então é assim que ele descreve, fez a descrição da fórmula, né? Ele pegou esse cara aqui, falou que a função ali, os vetores dependem desse cara aqui, porque estão parametrizados aqui, ó, vários vetores, está aqui em cima. Transformou isso aqui tudo nessa multiplicação, ó, escalar, ou seja, eu vou ter esse valor escalar esse. Mas quem é esse cara aqui? Esse aqui se trata justamente da minha normal. Como é que eu trabalho com a minha normal numa superfície? Eu pego dois vetores que pertencem a ela. Se eu fizer o determinante, né, que é o produto vetorial, eu acho a minha normalzinha ali. Achando normal, fazendo escalar, eu resolvo a integração e chego na resposta que eu quero. Só tem que tomar cuidado com o seguinte: eu tenho que olhar sempre o sinal da minha normal. Eu tenho que ver para onde está apontando o vetor que eu quero trabalhar ali. A normal tem que ser sempre com a mesma tendência, né, de movimento ali do meu vetor. Isso que eu tenho que tomar cuidado. Mas isso aí visualmente a gente consegue observar. Então vamos lá. Aqui, como eu falei, ó, parametrização da superfície S, onde eu saía do R2 para o R3. Aí ficou dessa maneira. Vamos ver o exemplo aqui. No exemplo 1, qual é o fluxo do campo? Aí ele me deu o campo, ó, tá vendo? F, x, y, z. Ou seja, aqui qualquer valor que eu vou atribuir a x, y, z é um vetorzinho. Então eu tenho uma superfície com infinitos vetores. E ele fala que ela é parametrizada, né, por essa formulação aqui, ó, em x, né, é o t, em y é o s, e em z é 3 menos t menos s. E a variação de t é de 0 a 2, a variação de s é de 0 a 1. E a orientação é para cima, ou seja, a orientação é positiva. Então, eu tenho que levar isso aqui em consideração no cálculo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha superfície, tem a parametrização, e aqui eu tenho meu vetor. Eu quero trabalhar com esse vetorzinho aqui, respeitando, claro, as condições que ele me deu. Fluxo do campo e a parametrização. O que eu vou ter que fazer? Atribuir os valores aqui para a minha formulação. Ou seja, eu primeiro tenho que ver quem é esse RT, esse RS, depois calcular esse carinha aqui, para depois fazer o produto escalar, para assim resolver a minha integração. Lembrando que esses valores aqui, quando está parametrizado, eu já tenho, né? Ele já me deu T é de 0 a 2, S é de 0 a 1. Então vamos lá. Primeiro eu vou encontrar aqui RT e RS. Eu só tenho que lembrar que esses carinhas aqui fazem parte da minha normal. Quando eu trabalho com a minha normal, a gente trabalha com taxa de variação, né? A gente trabalha com os multiplicadores ali. Então é só eu fazer a derivada da minha função em relação a t, para achar esse carinha aqui, e depois em relação a s, para poder achar
esse outro aqui. Então, em relação a t, como eu tenho x, y e z parametrizados, eu venho aqui, ó. Derivada desse aqui é 1, derivada parcial. Aqui a constante vai dar zero. Aqui dá zero, menos 1, zero. Então, já teria esse valor aqui, ó, 1, 0, menos 1. Isso em relação a RT, ou seja, eu tenho um vetor, né, que tem essa direção e sentido aqui. Agora eu vou achar outro vetor, que é o RS. A mesma coisa, eu vou derivar aqui, só que agora é derivada parcial em relação à letra S. O que não é S é constante. Então, aqui, a derivada aqui dá zero, aqui dá 1, 0, 0, menos 1. Então, tá aqui, achei os dois vetores. Esses dois vetores partem do mesmo ponto. Então, tendo esses dois vetores aqui, eu caio naquele caso, como eu falei anteriormente, quando a gente trabalha na ideia de álgebra, né? Na álgebrazinha bonitinha, a gente tem o seguinte: a gente trabalha na ideia de álgebra, né? Como se eu estivesse aqui. Vou botar esse carinha aqui, para ficar mais bonitinho o desenho. É como se eu tivesse ele está falando o seguinte: eu tenho um vetorzinho aqui que faz isso. Vou botar aqui RT, né? Tem outro vetorzinho aqui, ó, que faz isso aqui, ó, e se encontra. Nesse encontro deles aqui, eu vou simplesmente pegar e fazer o produto vetorial. Quando eu faço o produto vetorial, eu vou achar um que corta, né? Que corta aqui o meu plano, ou seja, atravessa o plano aqui, que seria esse carinha aqui. Então, na álgebra linear, a gente viu isso. A gente tem dois vetores, né, que pertencem a um plano, se a gente faz o produto vetorial, a gente acha um que corta o plano, ou seja, é como se eu estivesse inclinando esse cara aqui uma linha, né? Esse aqui é o plano. Vou botar aqui ele inclinadinho para ficar maneiríssimo. Como se eu tivesse esse plano aqui. Aí eu tenho os dois vetores que são daqui, ó, e eu tenho outro que atravessa no plano, que é o que a gente chama de vetor normal. E a gente acha através desse produto vetorial aqui. Relembrando que isso aqui é produto, né, vetorial. Então vamos lá, vamos calcular esse carinha. Então eu já encontrei os dois aqui separadamente e agora eu trabalho com produto vetorial. O produto vetorial é simplesmente fazer o determinante, usar a regrinha de Cramer. O que seria a regrinha de Cramer aqui? Pegar aqui, ó, representar IJK, que é o x, y, z, coloco os vetores na disposição que estão ali x, y, z, x, y, z. Nessa regrinha eu repito, né, ao lado aqui, ó, a primeira e a segunda coluna. Então eu tenho que repetir a primeira e a segunda coluna. E faço as multiplicações. Como a matriz é 3 por 3, então eu tenho três multiplicações. Ó, aqui vai dar zero, vai para o saco. Aqui, essa multiplicação aqui vai dar zero também, também vai para o saco. Aqui, essa multiplicação, se eu observar, vai dar K. Agora, eu vou fazer a multiplicação contrária. Deixa eu trocar a cor aqui, para mais tranquila. Multiplicação contrária, venho nesta Grabex aqui. Aqui vai dar menos J. Cuidado, quando eu multiplico ao contrário, eu troco o sinal. Faço a multiplicação assim também, ao contrário. Cuidado, quando eu faço ao contrário, eu também troco o sinal. E aqui eu vi que vai dar zero. Ou seja, na minha multiplicação aqui na regrinha de Cramer, eu vou ter IJK. IJK. Ou 1, 1, 1. É o meu vetor. Então aqui ele está falando que o vetor que corta aí o plano, né, que é o normal, é esse carinha aqui. 1, 1, 1. Então já achei o outro pedacinho da forma. A orientação dele é positiva, que é o que eu estava querendo ali, né, porque o outro estava apontando para a parte positiva.
Então, eu já tenho esse pedaço. Agora só falta eu ter esse pedacinho aqui, que é trabalhar com, no caso ali, os vetores na parametrização. Então, vem aqui. Esse pedacinho vai ser essa fórmula que nós temos, xi mais ij mais yj mais ek, onde eu tenho x, y e z, né? Que seria aqui o vetor representado de uma outra maneira. X, y e z, x é o t, y é s, z, 3 menos t menos s. Isso aqui é a forma parametrizada. Eu vou pegar esse cara e fazer produto escalar com o vetor que eu achei. Ou seja, vou pegar isso aqui e escalar esse. Lembrando que o produto escalar, ao contrário do vetorial, ele vai me dar um número. Então, eu vou pegar primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro. E depois vejo quanto é que vai dar. Se eu observar aqui, ó, o menos t com menos s vai cancelar esses dois. Vai sobrar só o 3. Ou seja, essa fórmula toda aqui é representada pelo valor 3. Então, eu venho aqui, a minha integral completa agora eu já vou substituir, né? Com esses dados aqui, eu sei que aqui é 3, a variação de t é de 0 a 2, de s é de 0 a 1. Então, eu tenho uma integral, isso tudo aqui é o 3 e o dA. Esse dA quer dizer que é a taxa em relação à área. Ou seja, eu tenho duas medidas. No caso, as minhas medidas parametrizadas vai ser a letra T e a letra S. Então, eu posso abrir esse cara aqui em ds, dt ou dt, ds. Tanto faz. Se eu abrir dt, como foi feito aqui, eu tenho que observar a variação em t, ó, que é de 0 a 2. Se eu abrir em ds, eu tenho que observar a variação em s, que é de 0 a 1. Esse 3 aqui é constante. Ó. A integral dt é o próprio t, de 0 a 2. Integral ds é o próprio s, de 0 até 1. Então, eu tenho aqui ó, 2 e aqui 1. 2 vezes 3, 6. Ou seja, a minha resposta é 6 unidades de medida. E assim a gente fez ali a integral de uma superfície e um campo vetorial. Então, a gente identifica os valores, faz a parametrização, calcula a normal, faz a substituição e faz a integral normalmente. Belezinha? Então, os pontos de destaque aqui da nossa aula. Então, montar as integrais definidas a serem usadas, né? Ou seja, montar aquela integral dupla, observar o que deve ser feito, resolver as integrais definidas com a ajuda da tabela, usando suas propriedades. Se observar ali, a gente tinha duas integrais definidas, nós utilizamos as propriedades, que tinha soma, subtração ali, para poder chegar ao resultado. As referências, Stuart, Shannon, Leibniz. Quem não lembra muito dessa ideia de integração, aconselho pegar sempre o mais básico, né, que é o Leibniz. Ele começa com um linguajar bem simplificado, pega aquela parte de cálculo 1, da integral, a basezinha mesmo, explicando o que é integração de linha, tudo certinho, e depois vai para a ideia de integral dupla. A integral dupla nada mais é que você executar a integral de linha de dentro para fora, ou seja, tu pega uma variação integra e depois o resultado faz a outra integral. Então, só dá uma relembrada nessa aí para poder entender melhor até a aplicação que foi colocada aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Deixem um abraço e um pedido também para que vocês continuem os estudos, que isso aí seja pontapé inicial. Como vocês conseguiram notar, não é tão difícil, tá? É mais prática. Então, boa sorte aí nos estudos. Até uma próxima.